Livro O Espírito de Habitação, a obra do Espírito Santo na vida do crente, de Andrew Murray, capítulo 17, a novidade do Espírito. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Romanos 7, 6. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Gálatas 5, 18. A obra do Espírito de habitação é glorificar a Cristo e revelá-lo a nós, de maneira correspondente ao triplo ofício de Cristo como profeta, sacerdote e rei. Percebemos que a obra do Espírito de habitação no crente tem três aspectos: iluminação, santificação e fortalecimento. Da iluminação, Cristo fala particularmente em seu discurso de despedida, quando ele promete o Espírito com o Espírito da verdade, que dará testemunho dele, guiará em toda a verdade e tomará de Cristo e declarará a nós. Nas epístolas aos Romanos e aos Gálatas, sua obra de santificação é especialmente proeminente, isto é, o que era necessário em igrejas trazidas tão recentemente do paganismo. Nas epístolas aos Coríntios, onde a sabedoria era especialmente prezada e buscada, os dois aspectos são combinados. Eles são ensinados que o Espírito só pode iluminar conforme ele santifica. 1 Coríntios 2, 3, 1, 3, 16, 2 Coríntios 3. Nos Atos dos Apóstolos, como poderíamos esperar seu fortalecimento para o serviço? Está em primeiro plano como prometido, Espírito de poder, ele equipa para o testemunho ousado no meio da perseguição e dificuldade. Na epístola para a igreja em Roma, a capital do mundo, Paulo foi chamado por Deus para fazer uma exposição plena e sistemática de seu evangelho e do plano da redenção. Nisto, a obra do Espírito Santo deve ter um lugar importante. Ao apresentar seu texto, o tema "O justo viverá pela fé", de Romanos 1,17, ele abre o caminho para o que deseja expor, que pela fé, tanto a justiça quanto a vida virão. Na primeira parte de seu argumento, Romanos 6,11, ele ensina o que é a justiça da fé. Ele então prossegue, versículos 12 a 21, provando de que maneira esta justiça é enraizada em nossa ligação viva com o segundo Adão e em uma justificação da vida. No indivíduo, versículo 1 a 13, esta vida vem pela aceitação da morte de Cristo para o pecado e sua vida em Deus como nossa, e pela rendição voluntária, 6, 14 e 23, ao serviço de Deus e da justiça. Prosseguindo em mostrar que em Cristo estamos não somente mortos para o pecado, mas também para a lei, a força do pecado, e ele chega naturalmente à nova lei que seu evangelho traz para tomar o lugar da velha, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Sabemos o quanto uma ideia é fortalecida pelo contraste. Assim como o apóstolo contrasta a servidão ao pecado e a justiça, Romanos 6, 13 e 26, também no capítulo seguinte, 7 e 4, ele enfatiza o poder e a obra, o Espírito contrastando o serviço na caducidade da letra, em sujeição à lei, com o serviço em novidade do Espírito da vida. Nas passagens seguintes, no capítulo 7, 14 a 25, de 8 a 1 a 16, vemos o contraste elaborado. É nessa luz que as duas condições podem ser claramente entendidas. Cada situação tem sua palavra-chave, indicando o caráter da vida que ela descreve. Em Romanos 7 encontramos a palavra lei 20 vezes e a palavra espírito somente uma. Nos 16 primeiros versículos de Romanos 8, a palavra espírito é vista 16 vezes. O contraste é entre a vida cristã vivida pela lei e vivida pelo Espírito. Paulo, muito ousadamente, declara que não somente estamos mortos para o pecado
feitos livres do pecado, para que nos tornemos servos da justiça de Deus, Romanos 6, mas também que, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, aleluia. De modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra, aleluia. Romanos 7, 6. Temos aqui um duplo avanço do ensino de Romanos 6. Lá havia a morte para o pecado e a libertação dele. Aqui a morte para a lei e a libertação dela. Lá havia novidade de vida. 6,4. Como uma realidade objetiva assegurada para nós em Cristo. Aqui a novidade de espírito. 7,6. Como uma experiência subjetiva tornada nossa pela habitação do Espírito. Aquele que deseja conhecer e desfrutar plenamente da vida no Espírito deve saber o que é a vida na lei e quão completa é a libertação dela que o Espírito torna possível. Na descrição que Paulo faz da vida de um crente que ainda permanece preso à servidão da lei e procura cumprir a lei, há 3 expressões nas quais as marcas características desse estado são resumidas. A primeira é a palavra carne. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. 7, 14 e 18. Se queremos entender a palavra carnal, devemos nos encaminhar à exposição em que Paulo fala sobre ela em 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Ele a usa ali a respeito de cristãos que, apesar de regenerados, não se renderam inteiramente ao Espírito para que se tornassem espirituais. Eles têm o Espírito, mas permitem que a carne prevaleça. Há, portanto, uma diferença entre cristãos que são carnais ou espirituais, pelo elemento que é mais forte neles. Enquanto tiverem o Espírito, mas não aceitarem plenamente seu livramento e lutarem com suas próprias forças, eles não irão e nem poderiam se tornar espirituais. Paulo descreve aqui o homem regenerado. Ele vive no Espírito, mas de acordo com Gálatas 5:25, não anda no Espírito. Ele tem um novo Espírito dentro dele, de acordo com Ezequiel 36:26, mas não aceitou a prática e intelectualmente que o Espírito de Deus habite e governe em seu interior, ele ainda é carnal. A segunda expressão podemos encontrar em Romanos 7:18. Querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Em toda a variedade possível de expressões, Paulo tenta esclarecer o estado doloroso de absoluta impotência em que a lei e o esforço para cumpri-la deixam uma pessoa, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Versículo 19. Querer, mas não fazer, assim é o serviço a Deus na caducidade da letra, na vida antes do Pentecostes. O espírito renovado do homem aceitou e consentiu com a vontade de Deus, mas o segredo do poder para fazê-la, o espírito de habitação de Deus, ainda não foi descoberto. Naqueles que, pelo contrário, conhecem o que é a vida no espírito, Deus opera o querer como realizar. O cristão testifica, tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4:13. Mas isso somente é possível através da fé e do Espírito Santo. Enquanto o crente não for conscientemente liberto da lei, seus esforços para fazer a vontade de Deus resultarão continuamente em falhas. Ele pode até se deleitar na lei de Deus em seu homem interior, mas falta poder. É somente quando ele submeter a lei da fé, porque sabe que foi liberto da lei, que pode se unir a outro, ao Jesus vivo, operando nele, através de seu Espírito Santo, para que ele de fato frutifique para Deus. A terceira expressão que devemos notar está no versículo 23 de Romanos. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros.
Esta palavra, prisioneiro ou vendido à escravidão no pecado, sugere a ideia de escravos vendidos em servidão sem a liberdade ou o poder de fazer o que quiserem. Isto aponta para o que ele disse no início do capítulo, que fomos libertos da lei, e aqui se vê evidentemente alguém que ainda não conhece essa liberdade. Aponta também para o que ele dirá no capítulo 8, versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A liberdade que nos foi dada em Cristo, oferecida de acordo com a nossa fé, não pode ser plenamente aceita ou experimentada enquanto não houver indícios de um espírito legalista. É somente pelo Espírito de Cristo dentro de nós que a plena libertação é efetuada, tanto na caducidade da letra quanto na novidade do Espírito. Existe uma dupla relação, o objetivo e o pessoal. Há a lei sobre mim e fora de mim, e há a lei do pecado em meus membros, derivando sua força da primeira. De maneira semelhante, ao ser liberto da lei, há a liberdade objetiva em Cristo, oferecida de acordo com a minha fé. Há também a posse pessoal e subjetiva da liberdade, em sua plenitude e poder, que é obtida somente através da habitação e governo do Espírito sobre os meus membros, como fazia antes a lei do pecado. Somente isso pode transformar o clamor do cativo do capítulo 7, versículo 24, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? No cântico do resgatado, versículo 25, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E no capítulo 8, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado da morte. Versículo 2. Como devemos considerar as duas condições colocadas diante de nós em Romanos 17, 14, 23 e 8, 1 a 16? Elas são intercambiáveis, sucessivas ou simultâneas? Muitos já pensaram que elas são uma descrição das experiências variáveis na vida do crente. Apesar de frequentemente ser capaz, pela graça de Deus, de fazer o que é bom e viver de maneira agradável a Deus e assim experimentar a graça, no capítulo 8, a consciência do pecado e das fraquezas imerge-no novamente na desesperança do capítulo 7. Apesar de algumas vezes uma ou a outra situação ser mais proeminente, cada dia traz a experiência de ambas. Outros sentem que essa não é a vida de um crente como Deus queria que fosse, ou a vida que a provisão da graça de Deus trouxe ao seu alcance. Assim que viram que a vida de liberdade com que Cristo nos liberta, quando o Espírito Santo habita em nós, está ao nosso alcance, e assim que entraram nela, é para eles como se agora e para sempre eles deixassem a experiência de Romanos 17 para trás e agora só pudessem olhar para ela como a vida de Israel no deserto, uma vida para a qual eles jamais deveriam retornar. Há muitos que podem testificar que iluminação e bênção receberam quando viram a bendita transição, é a da servidão da lei para a liberdade do Espírito. Ainda que seja grande a medida de verdade dessa visão, ela não é plenamente satisfatória. O crente sente que não há um dia sequer em que ele passe ao largo das palavras em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. 7:18. Mesmo quando mantido jubilosamente na vontade de Deus e fortalecido somente para desejar, mas também para fazer a vontade dele. Ele sabe que não vem dele, mas é graça de Deus. Assim o crente passa a ver que dão as duas experiências, mas as duas condições são simultâneas e que mesmo quando sua experiência é mais plenamente aquela da lei do Espírito da vida em Cristo, Jesus tornando-o livre, ele ainda carrega consigo o corpo do pecado da morte. E assim, apesar de termos sempre conosco a nossa carne enquanto vivermos na terra, o Espírito nos ajuda e liberta momento a momento, e a vitória pode ser nossa se olharmos para ele. O tornar livre, que é pelo Espírito, e a libertação do poder do pecado e o cântico de agradecimento a Deus
são a experiência contínua do poder da vida eterna mantida pelo Espírito de Cristo. Quando sou guiado pelo Espírito, não estou sob a lei. O espírito da lei, o espírito de escravidão da lei, sua fraqueza através da carne e o senso de condenação e desesperança são colocados de lado pelo espírito de habitação. Se há uma lição que o crente deve aprender para desfrutar a plenitude do Espírito, é a ensinada no capítulo 8, que a lei, a carne e o esforço próprio são completamente inúteis para capacitar a servir a Deus. É o Espírito de habitação, tomando o lugar da lei, que nos leva à liberdade, pela qual Cristo nos libertou. Onde há Espírito do Senhor, aí a liberdade. Se há uma lição que o crente deve aprender para desfrutar a plenitude do Espírito, é a ensinada no capítulo 8, que a lei, a carne e o esforço próprio são completamente inúteis para nos capacitar a servir a Deus. É o espírito de habitação, tomando o lugar da lei, que nos leva à liberdade pela qual Cristo nos libertou. Onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Senhor Jesus, eu humildemente peço que me esclareças o segredo da vida do Espírito. Ensina-me o que significa morrer para a lei, para que meu serviço a Deus não seja mais na caducidade da letra, mas que me una a outro, o Senhor mesmo, o exaltado, através de quem frutificaremos para Deus, servindo em novidade do Espírito. Bendito Senhor, com pesar eu confesso que na minha carne não habita bem algum, que eu sou carnal e vendido à escravidão do pecado. Mas louvo-te, porque em resposta ao clamor de quem me livrará do corpo dessa morte, me ensinastes a dizer graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado da morte. Ensina-me agora a servir-te em novidade de vida e libertar-me. Eu me rendo de todo o coração e em plena fé ao Espírito Santo para que minha vida seja de fato na gloriosa liberdade dos filhos de Deus, no poder de um Salvador que em mim habita, operando em mim, tanto querer quanto realizar o que é do meu beneplácito, assim como o Pai operou nele.